Fala, galera. Esse aqui é o Papo 90. Tá começando mais um Papo 90, o seu podcast sobre futebol carioca, fazendo um panorama sobre a semana, sobre o que foi, sobre o que vai acontecer no futebol do Rio de Janeiro. Me chamo Samuel Benassi Eu sou o Luiz Guilherme. e nós vamos aqui comentar e falar nossas opiniões, né? Falar sobre as novidades e é isso. Luiz Guilherme, muito boa noite. Boa noite, caro Samuel. Você pode dar seu panorama, começar esse programa, esse podcast. Bom, a gente, apesar de ser sobre o futebol carioca, né? A gente vai falar um pouquinho da nossa querida seleção canarinha, que recentemente teve 2 amistosos, né? E amistosos importantes para a gente ver esse novo trabalho da seleção, com um novo nome, um novo técnico por trás dela. E é importante pontuar um pouquinho desses jogos, né? Para o futebol brasileiro. Sim, sim. E eu já vou começar falando que eu gostei dessa nova seleção. Eu gostei do jogo contra a Inglaterra. Gostei contra a Espanha, por mais daquele jogo sem VAR, né? Polêmico jogo sem VAR. É, o, Polêmico. o jeito que foi marcado esse amistoso também, tanto no quanto estranho, essa forma de comercialização, né? Toda essa questão do racismo que o Vinícius Júnior vem sofrendo na Espanha há muito tempo, né? Isso, Teve até né? a- teve até aquela entrevista dele chorando, que foi muito forte, na minha opinião, Repercutiu né? bastante pelo mundo. Repercutiu bastante. Eu senti falta ali de alguém, do presidente da CBF, que é um homem negro, né? Nordestino, poderia estar lá ali para ser um apoio para ele, também mostrar que a CBF é contra o racismo, né? Mas, enfim, não vamos entrar nesse assunto, vamos falar sobre o futebol, né? E, cara, você viu o jogo contra a Inglaterra, Luiz Guilherme? Fala aí seu panorama. Bom, são dois tipos de seleção, né, que se enfrentaram, né? O Brasil nessa nova cara, nesse novo projeto com o Dorival, e a Inglaterra que já vem se preparando, tem um tempo já que tem esse projeto aí com o Southgate, também pronto para a Eurocopa, né? Apenas vendo Uhum. quais peças vão ser usadas. E apesar disso, o Brasil surpreendeu positivamente. Chegou com um time novo, com jogadores que tiveram as primeiras convocações, que a gente vai falar um pouquinho sobre, e foi uma ótima surpresa. Surpresa agradável, conseguiu desempenhar bem durante o jogo, teve momentos complicados, né? Até de estruturação, né? Para poder se defender. Mas o Brasil foi bem, jogou bem, teve um bom resultado, né? Com um gol do Pelendrick. É isso aí, cara. Pelendrick, né? A galera tá chamando na internet. Obviamente a gente não sabe até onde esse moleque vai chegar. Obviamente ele não vai ser maior que o Pelé, mas que esse moleque tem estrela é brincadeira. Joga muita bola. Na minha opinião, já tinha que ter sido titular de cara. Não tô nem aí. Não tô nem aí. Esse moleque tinha que ser titular. Pô, uma seleção que bota Rafinha, cara. O Rafinha que é banco Barcelona. daquele menino que jogou contra a Espanha também, que a gente vai chegar nesse assunto também. Hum, Yamal. Yamal. Pô, joga pra caraca esse moleque, cara. E o Rafinha é banco do Yamal. E com todo respeito, merecidamente, porque o Yamal tá jogando muito mais. 16 anos apenas. Mas, cara, absurdo ele ter sido convocado, ter começado como titular. Faz um tempo já que eu discordo muito da convocação desse jogador. Mas, assim, a seleção foi bem. Gostei muito do meio-campo. Pô, o Paquetá calou minha boca, vou ser bem sincero. Na época da Copa Muito. 2014, 2014 não, perdão, 2022, eu era um hater absurdo do Paquetá. Não achava ele jogador para seleção. Mas, cara, calou minha boca. Tá jogando muito no West Ham. Jogou muito contra a Inglaterra. Contra a Espanha também, foi muito bem. Tem que ser titular da seleção brasileira. Não tem cabimento ele ser banco da seleção. Foi muito bem. Gostei do João Gomes contra a Inglaterra. Gostei do Bruno Guimarães. Do Guimarães. próprio o Andrés também foi muito bem. Mas contra a Inglaterra, o que mais me chamou a atenção foi o bom jogo, o seguro jogo do zagueiro Fabrício Bruno. Que as pessoas ficaram meio divididas, né? Quando essa convocação, se daria certo ou não, até se era merecido, apesar do bom desempenho dele. Também teve a questão do Léo Ortiz, né? Que até no próprio Flamengo achavam que ele ia chegar para ser titular, e não. Ele chegou Sim, para disputar a titularidade, e o Fabrício Bruno, como vem muito bem pelo Flamengo, foi convocado merecidamente e jogou muita bola. pô, jogou muita bola. E aí abre uma discussão, meu amigo. Os jogadores que atuam no Brasil ainda têm espaço na seleção brasileira? Por que eu digo isso? Porque a gente vê há muito tempo o pessoal sempre defendendo
a convocação de jogadores que atuam na Premier League, no campeonato português, numa La Liga, no campeonato alemão, francês, por ser um futebol mais desenvolvido que o nosso, né? Um campeonato mais desenvolvido que o nosso, que é verdade. É um futebol diferente. Mas, cara, assim, eu acho que ainda os jogadores brasileiros, os jogadores, no caso, que atuam no Brasil, ainda tem espaço na seleção, cara. Você também não acha? Eu concordo, não é de hoje, né, que vem perdendo esse protagonismo. Sim. Desde as Copas de 2002 em diante já caiu muito número. 2006, assim, pra cá, despencou e, assim, dá pra ver que tem um espaço, assim, desses jogadores que atuam no Brasil que merecem ter a chance de jogar, né? Na Copa do Mundo, por exemplo, o Pedro, 2022, jogou, atuou um pouco como banco, mas, pô, nessa quase crise que o Brasil tava com a seleção, com nomes que não são titulares absolutos, até, por exemplo, nas pontas, que a gente vê o Rafinha sendo titular e não é um titular absoluto de longe. Então, peças dentro do Brasil podem ser a opção que faltam para essa seleção encaixar, né, engrenar. Então é bom ver o mercado dentro do Brasil sendo visto Uhum. e usado pela seleção. É importante. Sim, eu também acho, cara. Eu concordo super. Eu lembro que na Copa de 2018, muito se comentou, né, o Tyson, que estava no Shakhtar Donetsk, e não ter ido, por exemplo, o Dudu, que estava jogando muito no Palmeiras, e até o próprio Luan, né? Quem não lembra, em 2017 o Luan foi rei da América jogando pelo Grêmio. Em Verdade. 2018 ele não foi convocado. Também eu achei na época absurdo o Luan e o Dudu ficarem de fora, né? Ou o Luan ou o Dudu, né? Muito injustiçado, eu acho. Chega a soar estranho, né? A gente vê um jogador que joga no Brasil pela Copa, atuando pela seleção, Sim, ainda mais. sim, cara. Sim. E é muito louco, cara, que antigamente, né, os bons jogadores estavam só aqui, né? Hoje em dia os jogadores, a gente vê jogador sendo convocado, né, não hoje, né? Uhum. Mas, por exemplo, na Copa 2018, jogadores que atuavam na China sendo convocados, Às vezes né? é quase um preconceito cultural, né? De torcedor Sim, brasileiro com o Brasil, como se fosse algo sim, inferior, aquele vira-latismo, né? Que o que é de fora é melhor. E acaba de sim. a seleção também, a visão dela. Não, e o mais louco é esqueceram que na Copa de 94 tinham jogadores que atuavam no Japão. Isso estavam da década de 90. O futebol brasileiro era muito bom. É verdade. O Tafarel, em 94, jogava num time italiano com pouquíssima repercussão, pouquíssimo nome e também não era contestado, né? Se eu não me engano, era o Redina, da Exato, Itália. isso aí mesmo. Que está na segunda divisão hoje, tem a camisa belíssima. É uma cor que parece ter a Salernitana, né? Uhum. O Torino também, é um meio vinho. Linda a camisa do Regina. E teve essa vitória, né? E o segundo jogo, o polêmico jogo contra a Espanha, Polêmico. foi, podemos dizer, um empate com gosto de vitória, né? Foi, porque roubaram na cara dura. Dois pênaltis ali que não foram. O segundo, então, eu fiquei maluco, cara. Nem encosta no jogador e Pô, acontece, absurdo, cara. né? Complicado. Parece que fizeram um amistoso para a Espanha vencer, sabe? Por isso que eu digo que esse empate foi um gol de vitória. Porque no último minuto ali o Carvajal segura os pés do Galeno, e aí pênalti. E, cara, absurdo, assim. Esse amistoso foi um absurdo. Mas o Brasil jogou bem no segundo tempo. O Dorival mudou o time todo praticamente. Entrou o Ian Couto, que entrou muito bem. O Uhum. Andreas também jogou muito bem. E o Endrick, né, cara? Aquele gol que ele faz, meu amigo. O Endrick iluminado. O iluminado, não tem como. Esse moleque tem muita estrela. Eu Uhum. torço muito para ele brilhar no Real Madrid. Torço muito para ele brilhar no Real Madrid, na seleção brasileira. É um garoto com uma história muito maneira, muito bacana, né? Tem que trabalhar E, muito para brilhar no Real Madrid, entrar no lugar de Mbappé, que daqui a pouco pode chegar lá, né? cara, Mas eu quero fácil. muito ver. Eu quero muito ver esse time. Se o Mbappé for, então, a gente está falando de um time com Vinícius Júnior, Bellingham, Endrick e Mbappé e Rodrigo. Rodrigo. E estamos falando muito, se caso o Mbappé chegue, o Rodrigo saia. Eu acho que é até uma boa pro Rodrigo, que jogou bem. Eu tenho gostado bastante do Rodrigo fazendo essa função de 10. Eu acho que ele joga muito bem ali nessa função. E talvez jogar para outro clube, né? Para um Liverpool, ou até um outro clube de outro país ali também. Tá titular. Um time da Itália ou Alemanha, não sei. Mas acho que a Premier League seria muito boa pro Rodrigo. Cara, eu acho que ele ia jogar muito, assim, no nível que talvez no Real Madrid ele não jogue. Não sei. É um caminho possível, que também É um caminho possível, é. Bom, indo agora um pouco mais para o nosso futebol carioca, né? Eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre o Botafogo, que teve a notícia quentíssima que saiu no GE sobre o possível novo técnico, né? O Arthur Jorge, técnico do Braga.
Exatamente. Botafogo que estávamos falando muito do Kiko Setien, que foi o técnico do Botafogo, do Barcelona, naquele fatídico 8-2 contra o Bayern de Munique na pandemia. Você lembra desse jogo? Claro que eu lembro. Torcia para o Barcelona, inclusive. Eu também. Confesso que eu também, mas o Bayern estava muito bem, cara. O Bayern estava muito bem. Felipe Coutinho fez gol naquele jogo. É, o grande Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, que tinha contato com o Barcelona, estava emprestado para o Bayern e fez gol em cima do Barcelona. É, a lei do ex do empréstimo A ainda. lei do ex do empréstimo. Essa dói mais. É pior. Também É, falou também no nome do Pedro Martins, né, do Botafogo. nomes ventilados, né? A própria diretoria do Botafogo havia afirmado que o nome estava quase pronto. Existiam esses três nomes ventilados. É, o Setien e o Pedro Martins eram nomes que já tinham sido divulgados, mas o Arthur Jorge não. Era um nome confidencial, que existia esse terceiro nome aí escondido, e realmente foi um terceiro nome que foi confirmado, que provavelmente vai ser anunciado em breve e sai a notícia em um portal confiável, então pode ser que seja verdade mesmo. Cara, eu tentei procurar mais sobre como joga, né, o Arthur Jorge. Eu li bastante que ele joga muito para frente, ele é um técnico que gosta muito de jogar no futebol ofensivo. Eu li também que ele está com um momento um pouco desgastado no Braga, né? O contrato dele tá para vencer no meio do ano, né? No caso, ele sairia de graça, só que o Botafogo, pelo visto, quer ele para agora. E eu acho que é uma boa, porque tem Libertadores, né? Às vezes espera o cara chegar até o meio do ano, e aí o clube às vezes está eliminado da Libertadores, vai jogar uma Sul-Americana. E aí, não sei, cara. Acho que seria bom já agora. Acho que o Botafogo, se trazer ele para agora, vai fazer o certo. Eu tô muito empolgado, porque, cara, nessa Champions League dessa temporada, 23-24, o Braga tava, né? O grupo do Real Madrid. E assim, pô, é absurdo a gente pensar que um time do Brasil, o Botafogo, conseguiu tirar um técnico que há meses atrás estava treinando um clube contra o Real Madrid, um clube português, um clube que foi em quarto na Liga Portuguesa. Então, assim, cara, absurdo o E poder que o futebol brasileiro tem. esses resultados crescentes no futebol sul-americano que o Brasil obteve, acho que mostram bastante isso, né? Esse quase domínio brasileiro no continente, no futebol do continente. E, bom, sobre a questão de como o técnico joga, o Textor, dono do Botafogo, afirmou em algumas entrevistas nas últimas semanas sobre essa busca por um técnico com um perfil parecido do Luiz Castro Uhum. e de que queria montar um projeto, algo duradouro. Então, explica um pouco porque eles foram atrás de contratar mesmo, pagar essa multa para trazer o técnico logo antes do meio da temporada para Sim, construir esse trabalho ao longo dela, né? Apesar do bom momento do Fábio Matias. verdade. E se a gente lembrar também, ano passado, quando o Luiz Castro sai, o técnico que chega, né, para ser o interino, o Caçapa, ele também começa muito bem, com 3 vitórias em 3 jogos, e aí vem o Bruno Lage, Burro Lage, como carinhosamente a torcida o apelidou, e, Gente. e aí depois saiu o Bruno Lage, vem o Lúcio Flávio, e começa muito bem, mas depois eu não preciso explicar. Eu acho que é melhor para o torcedor botafoguense. Deixa quieto, né? Deixa quieto, deixa abaixo, como diria É, o poeta. o que o torcedor do Botafogo agora pensa é sobre essa vitória de 4-0 em cima do Boa Vista, que foi um bom resultado em muitos aspectos, né? Primeiramente, já é quase a garantia da Taça Rio, que querendo ou não é um título, né? Depois daquele ano caótico do Botafogo, é importante comemorar alguma coisa. E 2 gols de Tiquinho Soares, nome importante, acabou Exatamente. sendo apagado no fim daquela temporada e que não vinha fazendo muitos bons jogos, né? E conseguiu fazer 2 gols em um jogo que ele não fazia há quase um ano. O bom atacante Tiquinho Soares, que muita gente pediu na seleção ano passado, naquele bom momento. Cara, mas eu vou te fazer uma pergunta aí, dizendo esse título. Vai comemorar mesmo a torcida, cara? Eu não acho que nem os próprios jogadores vão, sendo bem. Vai ficar bem naquele climão, como foi, se não me engano, acho que ano passado ou ano retrasado, cara. Que o Marçal só levanta de uma É, forma não é algo para se não tão comemorar, amigável. mas esse bom resultado é algo importante, né? Ainda mais a gente vê Júnior Santos jogando muita bola, o Caso artilheiro, incrível. né, da Sim, pré-Libertadores e Libertadores agora vai disputar. Então é um bom momento para o Botafogo, né? Nada se compara com
aquela magia do primeiro turno do ano passado do Botafogo, mas é algo que tem que ficar para trás, né? Isso que a diretoria busca. Então, agora um novo ano, um novo Botafogo e novos resultados, né? Vão acontecendo. Exatamente, cara, exatamente. E falando um pouquinho agora do Botafogo, né? Existe essa busca e vai ter um jogo também na Libertadores já já. E essa chegada do técnico era algo que foi pensada para o jogo contra o Bragantino, não aconteceu, até mesmo para não desestabilizar o elenco, e agora acontece um pouco, provavelmente vai acontecer, né, antes dessa final e também desse primeiro jogo de grupo da Libertadores. Então, acho que foi o momento certo para isso. É, verdade, cara. E agora, indo um pouquinho mais para a Gávea, houve esse polêmico caso do atacante Gabriel Barbosa. Samuel, o que você pensa sobre isso? Cara, doideira, brincadeiras à parte, eu achei muito, muito louco, assim, cara, pegar 2 anos de punição do futebol por uma coisa assim que, sei lá, cara, não sei, assim, eu não tenho muito o que opinar porque eu não tenho muita opinião, sabe? Eu acho que, cara, não tem nem o que achar. Eu juro que eu estou sem palavras, né, sobre o Gabigol não querer urinar na frente do fiscal. E eu acho que ele pegou mais esse gancho mais pela marra aí, né? Do jeito do Gabigol. O Gabigol é um cara marrento, um cara, né, aquele cara meio, pô, que não gosta de seguir muitas regras, né? Muita personalidade. Personalidade muito forte. Pô, então, sei lá, acho que foi mais pelo jeito, talvez, que ele falou, que ele. Sem recusa. Essa questão de se recusar, eu acho, sei lá, muito doido, cara. Essa história tá muito. Tá meio mal contada, você não acha? Assim, comprovadamente depois, não houve nenhuma substância que o Gabigol tenha ingerido que fosse proibida. Então, a punição Pô. é uma de uma recusa e não de algo cometido, alguma infração cometida por parte do atleta, né? É mais essa, entre aspas, irresponsabilidade de não compactuar com o procedimento, né? Que todos aceitam quando se inscreve em um time. As pessoas conhecem como funciona, como são os protocolos. Então, é algo bem curioso, né? Essa punição toda para algo assim, mas como ele não respeitou, tem que ter uma punição, né? Por parte das regras, né? Não sou eu dizendo. Então, Sim, não. é É, eu acho, compreensível. eu acho que, tipo assim, se fosse uma multa, se pagar, ou sei lá, 10 jogos de punição, eu acho que 10 jogos é até muito já, entendeu? Mas, de certa forma, ali pra não ficar barato, entendeu? Uhum, tem que a punição é para ensinar, né? Exatamente. Nesse caso. Mas, cara, eu Hum, confesso que eu desejo que ele volte logo aos gramados, porque acho que, pô, cara, 2 anos de carreira é muita coisa. O Gabigol já tem 28 anos, ele tem 27 para 28 anos, então, assim, ele vai vai ficar voltar a jogar só né? com 30 anos, cara. Ele vai ficar um ano no caso parado, se ficar mesmo, porque um ano já foi dos 2 anos, né? Ele perdeu. Ah, tá, isso eu não sabia. Então, Você veio com a exatamente. informação, você veio com a informação aí. Informação. Mas o Gabigol não vem uma fase muito boa, né? Não tem Sim. atingido um desempenho esperado, o desempenho que o Pedro atinge, por exemplo, e isso levantou algumas dúvidas no entorno dele. Uhum. O Fabrício Lopes, do Dia, falou sobre uma possível contratação do Eduardo Vargas, do Atlético Mineiro, e também existe aí ventilado uma possível contratação do Carlinhos, do Nova Iguaçu, que vem jogando bola, bastante bola, porque o Sim. Gabigol vem desempenhando mal, não teve seu contrato renovado, e existe agora essa possibilidade de ficar um ano sem jogar bola, né? Então é um ambiente bem complexo, bem delicado ao redor do Gabriel Barbosa. Sim. Cara, eu acho que assim, o Eduardo Vargas é um bom jogador? É. É um jogador já com uma idade avançada, mas, pô, ele tem muito histórico de baladeiro em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Meu amigo, se em Belo Horizonte esse cara já quebra na noite, tem que ir a loucura lá com o, o Disque Balada, né? No Rio de Janeiro, pô, É um vai, caos. vai ser um caos. Vai ser um caos. E o Carlinhos, cara, eu gosto muito dessa. Eu desejo muito que ele jogue em um clube grande, porque o Carlinhos ele surgiu como uma revelação na Copinha e só agora, assim, com 27 anos, ele consegue dar a volta por cima e se destacar no Nova Iguaçu. Isso é muito maneiro, cara, porque a gente fica muito nessa de, tipo, o moleque com 17 anos, tá muito bem na base, e aí sobe com 18, 19, e não consegue fazer o mesmo papel,
Pô, o cara já é dito como flop, né? Que tá na moda agora dizer flop, É. eterna promessa, e empresta o cara e manda o cara embora. Então, assim, eu acho muito bacana o cara com 27 anos dar essa volta por cima. Com certeza, na vida dele já pensou em parar de jogar bola. Eu não sei direito o que se passa na cabeça dele, né? Mas, cara, muito maneiro. Espero sim que ele vá para algum clube grande, seja o Flamengo, ou seja um clube de Série B, de Série A, para complementar o elenco. Então, assim, cara, eu quero muito que ele vá para um clube grande. Eu desejo muito, muito, tudo de bom para o Carlinhos. Gosto dele. Tá muito bem no Nova Iguaçu. O bom Nova Iguaçu, que fará a Surpreendente. final, surpreendendo. Jogou muito mais contra o Vasco. Mereceu a vitória contra o Vasco. É, Mas eu acho que o Flamengo se consagrará campeão carioca. Mas eu desejo que seja um bom jogo para o Nova Iguaçu também. É que o Flamengo tem um time muito bom. muito bem treinado agora pelo Tite, né? Chegou já tem um certo tempo, então vem fazendo um trabalho que funciona. É, O, gosto muito do Tite. o time, apesar dessa falta do Gabigol, por exemplo, não vai sentir uma falta tão grande, até porque o Gabigol não era titular sempre, e existe o Bruno Henrique também, que já foi usado nessa função dele, e é um bom reserva de luxo, né? Podemos dizer assim. Sim. E vai ter essa final. Você já falou um pouquinho, mas o que você espera dessa final, tanto do Flamengo quanto do Nova Iguaçu? Cara, eu acho que vai ser um jogo legal. Eu tô torcendo muito para que seja um jogo bacana de ver. Cara, acho que o Flamengo vai partir para cima mesmo. Eu tô torcendo para que o Nova Iguaçu também faça uma boa partida. Mas é porque a diferença é gritante, cara. De elenco, de salário, de folha salarial, Estrutura, né? estrutura, exatamente. Mas, cara, eu acho que o Flamengo vai ganhar, vai ser campeão. Mas também não vou tirar o mérito do Nova Iguaçu, que, pô, mereceu chegar à final, porque eu já falei. Uhum. Mas é um time muito, muito bom do Flamengo, cara. Então, pô, Existe desfalque, né? De algumas peças, tipo sim, sim. o Wesley, e o Pulgar voltando para titularidade, né? É um time que força dele também. Sim. E, cara, o Gerson teve vários problemas no rim, aí é lesão, é dengue. Cara, tá precisando ir numa igreja, ir num pai de santo. Virou um Precisa. problema espiritual, né? É espiritual isso aí, não. Espiritual. E o Pulgar, cara, ótimo jogador. Gosto muito do Pulgar. Desde que chegou no Flamengo, pra mim é um ótimo jogador. Jogou na Fiorentina, no Galatasaray. É muito bom jogador. E eu acho que ele vai ser titular mesmo, cara. Assim, ao passar a temporada. É porque, pô, a gente tá falando de Dela Cruz, Arrascaeta também, que não é volante, mas tem o Igor Jesus da base também, tem o Alan. É um time muito recheado de bons jogadores. Um time Absurdo. parado para jogar bola esse ano, para Pô, disputar. Vina, Ayrton Lucas. Cara, absurdo. Léo Ortiz, Léo Pereira, Fabrício Tudo. Bruno. Até o gol, cara. O Matheus Cunha é muito bom goleiro. Eu acho ele bom goleiro. O Rossi também é bom goleiro. Então, assim, Time muito forte. muito forte. E Muito forte. tem essa disparidade técnica entre Flamengo e Nova Iguaçu, porém, Nova Iguaçu jogou muito bem e ganhou do Vasco, né? E falando um pouco de Vasco, existe Vasco esse. recentemente algumas polêmicas, né? Os bastidores do Vasco têm sido bem polêmicos. Essa derrota para o Nova Iguaçu não foi a única coisa complicada recente do Vasco, né? O Alexandre Matos foi demitido, teve conversas vazadas lá, aquelas conversas com o Pedrosa, Pô, doideira essas conversas, cara. e até o Pedrinho entrou nessa dança aí de complicações. Ele falando um pouco sobre a 777, falou acho que 9 vezes na entrevista coletiva que não podia falar sobre, e chega a ser um pouco confuso nessa relação entre o grupo investidor 777, Pedrinho, os cargos de, por exemplo, de presidente, que o Matos era e foi demitido, né, da questão do futebol, e também tem o Lúcio Barbosa, então são várias frentes que um joga a culpa no outro e está sendo uma questão bem complicada, cara. Cara, é muito delicado falar do Vasco. A questão que o Pedrinho. Parece que, tipo assim, quem olha assim o Pedrinho, né? O ex-jogador e ex-comentarista também, que era um ótimo comentarista, na minha opinião, gostava muito das análises dele. Mas, cara, vê onde ele se meteu, né? Tipo, praticamente isso, cara. Ele tá com o intuito de salvar o Vasco e se meteu num problema gigante, né? Ele tem 30% mais ou menos só da cadeira ali na SAF, então ele não decide tanta coisa. Ele decide mais pro clube ali, né? Ah, troca o cloro, né? Vai ver o clube do Remo, basquete. Agora, futebol,
Dizem que até que ele nunca foi no CT do Vasco, né, onde Isso. o Vasco treina. Nessa mesma entrevista que ele deu, ele passou 1h20 falando, né? Então ele comentou alguns aspectos desses que você citou sobre a questão do futebol em si. Ele não toma as decisões. Ele reclama dessa falta de presença, porque ele entende que o papel dele não é de tomar decisões dentro do futebol do Vasco. Porém, não existe transparência. Ele não é comunicado, é avisado, ele não participa do planejamento. Ele recebe, quando vai acontecer alguma coisa, ele é informado, mas não tem participação ativa nenhuma. Ele entende o papel dele, mas ele pede por uma mínima participação, né? Então, ele também reclamou, inclusive, que a imprensa pergunta sobre o futebol do Vasco, que é o que ele não tem acesso. Porém, o futebol de salão, a base do basquete, por exemplo, são coisas que ele toma as decisões e as pessoas não estão muito interessadas, né? Até porque o principal holofote é o próprio futebol da equipe. Então está sendo uma relação bem complicada. Não é muito nova essa presença de problemas. Desde a compra do Vasco teve problema com o Luiz Melo, que o clube em si não queria, mas a empresa bancou. Então o Vasco vem vivendo momentos difíceis desde a chegada do 777. É, e assim, é osso assim, pro torcedor mesmo, cara, porque espera alguma coisa nova ali, sabe? Fica naquela esperança, mas não consegue ver uma evolução, cara. E eu acho que isso é fogo, assim, da gente ver. É bem difícil, né? Tipo, você tem esperança e quando você vê aquela esperança que você tinha, não valeu de nada, sabe? Então, assim, é muito duro pro torcedor, na minha opinião. Acho que é isso. O único nome que parece agradar a torcida num consenso é o da família Dias, né? Que tem o Ramon e o Emiliano, que eles sim já mostraram resultado, conseguiu tirar o Vasco com aquele ano milagroso, né? Aquele final de ano que teve muita sorte envolvida, mas um ótimo trabalho dos Dias, né? Sim, sim. É um nome que a torcida se agrada ao pensar, mas a parte do futebol em si, dos dirigentes, da 777, está sendo bem controversa, bem delicada, por todos os lados. Isso eu acho que acaba respingando no futebol, você não acha? O Sem time já dúvida. não tá tão bem, e aí tem todos os problemas fora de campo, né? 777, Pedrinho, E um não tem um time. elenco pronto também, né? O próprio E um Wilson time. Barbosa falou sobre buscar novos reforços, que o Ramon Exato. já disse precisar. Então, afeta bastante o time. Cara, precisa de reforço. O Vasco precisa de reforço. Não tem como. Não tem como. Talvez tenha como manter um meio de tabela com esse elenco, dá para adivinhar. Futebol não tem como prever. Mas é um time que o próprio treinador, que já tem um tempo no comando dele, não acha pronto. Então, imagino que ele tem uma visão melhor do que quem acompanha de fora sobre essa questão, né, do elenco. Sim. Falando em contratação, vamos para o Fluminense agora, que ela voltou. A novela mais temida voltou. A novela Thiago Silva no Flu, que vem se arrastando há anos mesmo, desde a saída dele do PSG, ali em 2020, se eu não me engano. Sim. Já está há uns 4 anos essa novela. Thiago Silva no Flu, Thiago Silva no Flu, e agora parece que realmente vai se concretizar. Ele vem? Então, o Mário Bittencourt só quer saber se o Chelsea vai renovar com ele, que eu acredito que não vai, pelo fato da idade, né? E, cara, eu acho que ele vem. Seria um ótimo nome. O Fluminense é um time de jogadores experientes no geral, né? Eu acho Sim, que uma das maiores médias de idade, se não a maior do Brasileirão. Então sim. eu não duvido nada de pegar alguém com uma idade avançada, porém com essa história e talento, técnica Pô, que o Thiago já mostrou. eu sou muito, muito, mas muito fã do Thiago Silva. É um cara que se provou muito na carreira, no Fluminense, no Milan, na seleção brasileira, né, no PSG, anos e anos no PSG. Aí o PSG abre mão de ter o Thiago Silva, e o Thiago Silva vai para o Chelsea, e no Chelsea ele se consagra campeão da Champions, vai muito bem. Os torcedores ingleses se encantam pelo Thiago Silva, que é um baita de um zagueiro. Para mim, é um dos melhores zagueiros aí que eu vi jogar. Eu não vi Maldini, eu não vi, entre outros grandes zagueiros, mas eu vi Thiago Silva. Cara, eu acho que assim, o Fluminense perdeu o Nino e não conseguiu trazer ninguém para repor, né? Trouxe o Antônio Carlos, que é bom jogador, mas na altura do Nino não era. E assim, além de ser a altura, né, do Nino, até melhor, Thiago Silva, também tem toda a questão de ter jogado no Fluminense,
né? Ser muito querido pela torcida. Então, assim, cara, é uma volta que ele estava adiando, mas agora não tem como ele não adiar mais, a menos se ele queira aposentar. Mas acho que seria muito bacana, pelo menos, ele jogar 1 ano, 2 anos aqui no Flu. É importante. Acho que é importante para o futebol brasileiro, pelo tamanho do Thiago Silva, por baita de um zagueiro, baita de um jogador, eu gosto muito dele. Eu acho que o Fluminense tem que buscar outro zagueiro até, do, de, um, de um nível assim, do futebol sul-americano bom e novo, né? Porque dependendo do Thiago Silva e Felipe Melo na zaga, é Hum. duro, é duro, é duro. Não são Então, nomes de muita velocidade, né? mas a técnica do Thiago Silva, então, é brincadeira. Ele vai deitar e rolar no futebol brasileiro. É uma disparidade técnica mesmo gigante, né? Não à toa ainda figura num time da Premier League, né? Sim, sim. É um nome muito forte e com certeza vai ter uma festa quando sair de lá, vai ter uma Porra, festa aqui. É um jogo aeroporto, de importante participação na história do futebol recente, né? sim, é um baita de um zagueiro, cara. E assim, talvez não vai ter tanta velocidade, mas vai ser a técnica que vai ganhar. E eu vou desejar que ele não tenha nenhum tipo de lesão, ainda mais por idade avançada, é mais difícil. Então, assim, tomara que ele esteja 100% saudável pelo bem do futebol carioca e nacional. Vai ser um jogador bom de se ver jogar, até para quem não torce pro Flusão, né? Sim, cara. E falando em Flusão, vai agora começar a Libertadores e o Flusão vai estrear lá em Lima, assim, Sim. tendo o seu primeiro jogo fora de casa. E o que você espera aí nessa partida do Fluminense? Cara, então, o Fluminense conseguiu trabalhar bem agora nessa data FIFA, pelo fato de não estar nas finais do Campeonato Carioca. Então, conseguiu trabalhar bem para esse jogo contra o Aliança Lima, que voltou a ganhar. É um time grande do Peru. Mas, assim, vamos ser sinceros que o futebol peruano não assusta muito. É óbvio que fora de casa é um jogo até mais complicado do que talvez no Maracanã. Mas, assim, o Fluminense tem que jogar para tentar segurar um resultado ali, 1-0, né? Eu acho que tem que jogar para fazer 1-0, 2-0, para tentar segurar o jogo no segundo tempo. Eu acho importante. O Fluminense que vai ter a volta do Cano e do Douglas Costa, que devem jogar. O Cano, acho que é o mais importante da volta. Douglas Costa nem tanto, mas é um jogador que tem muita qualidade, independente do momento. Ele tem muita qualidade, a gente sabe disso. E o time não vai ter o John Kennedy, nem o Diogo Barbosa, que foram expulsos na final da Recopa contra a LDU. Né? Eu acho que não vai fazer tanta falta, até mesmo o John Kennedy eu acho que não vai fazer tanta falta. É um bom. Mas não vai fazer tanta falta. Tem o Lelê no banco, eu acho o John Kennedy melhor que o Lelê, porém, acho que não vai fazer tanta falta, não. Acho que a volta do Keno já é bem mais importante. Então, Sim. assim, acho que, cara, o Fluminense deve ganhar, mano. Se não ganhar, é um empate, mas assim, não tem muito o que temer, cara. Acho que o torcedor tricolor tem que estar. Acho que tá bem confiante para esse primeiro jogo. Acho que não vê a hora de voltar a jogar Libertadores, né? O atual campeão. Então, assim, acho que tá bem tranquilo. O torcedor do Fluminense não tá com muito medo do Aliança Lima. Acho que tá bem de boa. Não é um grupo muito fácil do Não, não Fluminense. é. Tem o Colo-Colo, o Cerro Porteño ainda também para jogar, mas o torcedor do Fluminense teve um ano mágico no passado, na temporada de 23, então chega com uma confiança, apesar de não estar na final do Carioca, mas o Carioca é pré-temporada, não quer dizer como vai ser a temporada, não dita o futuro do time. Então tem motivo para ter uma expectativa alta, até pelo trabalho do Diniz, que por muitos é criticado, mas por outros é muito amado, e que aparentemente está próximo de renovar com o Fluminense também, renovar esse vínculo para achar um denominador comum para poder renovar até o ano de 2025, como saiu no GE recentemente. Sim, eu gosto bastante do Diniz. Né? Eu acho que ele já tá num. Não é o maior técnico da história do Fluminense, porque não é. De botar só porque ele ganhou a Libertadores, ele é o maior técnico da história, eu acho que não. Eu gosto bastante do Diniz, cara. Gosto bastante do estilo de jogo dele. Gosto que ele tenta inventar. Fiquei triste que ele não deu certo na seleção, mas tudo bem, bola pra frente. Ele é técnico do Fluminense, então. Cara, eu É, gosto bastante. Acho que a torcida quer que ele fique mesmo, gosta dele. Por mais que agora nesse começo de ano fique meio bolada, meio brava com ele, mas, cara, ele é algumas bom escolhas técnico. no Carioca. Exato, ele tem time na mão. Então, assim, é importante ele ficar pro decorrer da temporada, pro decorrer desses anos, né? Desse projeto Fernando Diniz e Fluminense. Já vem com um time montado, já é um trabalho antigo, né? Já tem Aí uma. tem o time na mão, né, cara? E esse jogo, para quem não sabe, é dia 3 de abril, quarta-feira, às 9h30 da noite, lá em Lima. O Fluminense vai jogar fora de Sim. casa na estreia. E E, com confiança.
chegando para Pô, ganhar. muita. Eu acho que ganha, eu acho que ganha. Futebol é uma caixinha de surpresa, né? Mas eu acho que ganha. Não dá para adivinhar, mas o Não Fluminense dá. tem um elenco muito bom. Só não inventar muito, como o Diniz gosta de fazer às vezes, que vai dar certo. Mas às vezes o inventar é o que. É o que salva, né? Olha a polêmica aqui, vou jogar. Se Rinos Mitchell não inventasse o futebol total, talvez não teríamos o Guardiola. Muito menos o Diniz. Muito menos o Fernando O Diniz, né? Guardiola dos trópicos. É, um bom, um bom jogo para se assistir também. Tem muitos bons jogos, né? Esse do Cara, Botafogo não é um título muito importante nem para os torcedores, mas é importante ver como o Botafogo chega, né? É o último jogo antes de a temporada começar de verdade. eu vou ser sincero pra você. Eu tô muito empolgado com os times cariocas na Libertadores. Eu acho que todos eles passam. Vamos ver. Na verdade, eu acho que o mais inseguro, abre aspas, inseguro, é o Botafogo, mas eu acho que passa sim. O futebol brasileiro tem obrigação de passar dessa fase de grupos. Eu acho que a Libertadores virou muito mais uma Copa assim para brasileiros, né, cara? A gente tá dominando desde 2019, só times brasileiros venceram. Quase uma E eu Copa do acho Brasil. quase uma Copa do Brasil. Não tô tirando dificuldade de ganhar Libertadores, como muitas pessoas fazem, que é muito difícil mesmo. Você vê ano passado o Boca Juniors, aquele time fraco, eliminou o Palmeiras, que foi campeão brasileiro. Mas, cara, eu acho que vai ser um brasileiro de novo ganhando, talvez um Flamengo, um Palmeiras, talvez um Fluminense. É, o São, Flamengo chega muito forte nessa São temporada. Paulo é um time muito copeiro, a gente esquece disso, que o São Paulo é um time gigantesco, copeiro pra caramba. Então, assim, tem o Grêmio também, que é muito bom. Uhum. Queria É, fazer um adendo aqui rapidinho, que o camisa 10 do Grêmio, o Cristaldo, joga muita bola, cara. Joga muita bola. bom jogador. Pô, joga muito, ele joga muito, cara. Bom de escalar naquele Cartola. Bom jogador. Pô, é isso aí. E é o futebol carioca, apesar do mau momento do Vasco, ele já parece que melhorou em relação ao ano passado. Então, de forma geral, o futebol carioca parece estar em um bom momento. Sim. E é isso. Acho que as expectativas para o futebol no Rio de Janeiro são boas. Expectativas de agora, né? Recentes. É, Esses jogos de agora também são altas. O sucesso dos times cariocas parece ser o esperado, né? Nenhum time é dado como zebra, né? Tanto o Fluminense na Libertadores, o Flamengo na final do Carioca e o Botafogo também nessa fase de grupos, esses jogos importantes. é. E que eu quero muito que o Arthur Jorge feche com o Botafogo, cara. Eu quero ver esse técnico no futebol brasileiro. Acho que tem tudo pra dar certo. Um técnico novo. Então, cara, quero ver. Já jogou Estou Champions League, agora vem jogar o Brasileirão e exa- Libertadores. exatamente. Eu tô muito ansioso do futebol carioca, cara, ao todo, assim. Eu acho que esse ano tem tudo pra algum time carioca ganhar um título, talvez dois, três. É. O Flamengo tá muito bem, cara. Eu realmente acho que o Flamengo ganhou uma coisa esse ano. Podemos ver o futebol carioca no topo esse ano. Pô, com certeza. E eu acho que o futebol carioca já é melhor hoje, no momento, atualmente, do que o paulista. É uma Elenco de pergunta aí para time, quem tá ouvindo, né? Se concorda ou não. Mas eu também concordo. pô, eu acho que é, mas enfim. Isso aí vai pro. Fica no ar, essa Deixa aí discussão. pro povo ouvinte dizer o que acha. Boa discussão. É verdade. Cabe um podcast. Cabe, cabe, cabe. Então, acho que fechando aqui o giro de todos esses acontecimentos recentes, esse panorama aí da seleção também, que teve um bom momento, um empate com cara de vitória, dá para a gente fechar essa primeira edição aqui oficial do Papo Novinho. Sim, sim, Agradecer primeira edição e oficial. a estreia do programa de verdade. E é isso, meu amigo Luiz Guilherme. Agradeço a sua compreensão, o momento que você tirou aqui para gente conversar e bater esse papo super maneiro aqui, eu gostei bastante. E é isso, agradeço também o ouvinte que está ouvindo a gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Se você curtiu esse papo aqui, você comenta, você compartilha com seus amigos. E comenta o que você achou. Se você achou que a gente falou besteira, pode comentar. E é isso. É isso, gente. Valeu. Valeu, galera. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.